de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço. Um brado de júbilo, Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. eu corro, Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Nós cremos, Senhor, e na Tua presença que vamos celebrar a vitória em nome de Jesus. Aquele coral tá aí? Tá aí o coral? Então eu direi. Essa palavra você declara diante dos desafios na sua vida, diante das barreiras, diante das dificuldades. O que é que você diz? Então eu direi. Pode dar glória a Deus. Amém, amados. Deus tem uma palavra de vitória para nós nessa noite. Você veio receber essa palavra? Então diga para o seu irmão, com todo o respeito que você tem por ele, que está aí perto de você, diga assim: meu irmão, confia. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 125, versículo 1. É bastante conhecido. Tem louvor que canta. Salmo 125. Versículo 1. Celso já encontrou? Será que dá para todo mundo ler? Você consegue ler? Está escrito aqui? Tirando aqui, né, Tiago? Mas 5:1. Vamos ler todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Senhor, obrigado por esse privilégio de estar aqui, te adorando, te bendizendo, glorificando ao teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por cada vida aqui em tua casa e cada vida que acompanha agora também esse culto agora no seu lar. Que a tua palavra venha ao nosso coração, tratar com as nossas vidas,
renovar as nossas forças, trazer a direção que cada um precisa. Assim como Pedro, nós declaramos também nessa noite: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Queremos a Tua palavra, Senhor. Fala as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Podem sentar-se, queridos. Amém. Irmãos, como eu falei, esse salmo tão conhecido, que fala dessa virtude tão extraordinária que é a confiança, que é o sinônimo de fé, essa confiança é a mais pura verdade. Quando inspirado pelo Espírito Santo, o autor, ele escreve aqui os salmos, ele procura expressar uma grande realidade de algo que ele está vivendo. Ele diz que quem confia no Senhor são como os montes lá de Sião, território de Jerusalém que a gente vai conhecer, ali de Israel. São montanhas altas, firmes e inabaláveis, que vem vento, vem todo tipo de intempérie da natureza, mas está ali, não se abala, permanece ali. Ele usa a ilustração do monte, fazendo um comparativo com aquele que confia em Deus, onde a confiança em Deus traz uma firmeza tão grande para essa pessoa que nada consegue abalar, que nada derruba, assim, nada destrói, nada vai comprometer, porque essa pessoa ela está totalmente apoiada em Deus. Ela está totalmente firmada em Deus. Ela realmente confia no Senhor. E é interessante quando a gente começa a falar sobre isso, aí às vezes a mente da gente viaja no seguinte: mas pastor, todo mundo confia em Deus. Acho que se a gente ir lá fora e parar alguém passando e perguntar assim: meu irmão, você confia em Deus? Vai ser automático. Você está me estranhando? Claro que eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Até aqui, se eu perguntar, quer ver? Quem confia em Deus aqui? Diz amém. Mas isso é natural. Você confia em Deus? Confio, pastor. Gente, está me estranhando. Só que, quando nós vamos nos aprofundar mesmo no contexto da palavra, a gente vai perceber que essa questão de confiar em Deus, existe uma diferença muito grande da gente dizer que confia e demonstrar essa confiança. Quando a gente fala de confiança mesmo, não tem nada a ver com o que se fala, mas com o que se vive. A confiança não é o que se diz. A confiança é o que a gente vai apresentar como realmente testemunho. Na verdade, a confiança, ela precisa ser vista. Como? Através da maneira como cada um de nós vai enfrentar as situações da vida. Não é só dizer que confia, porque dependendo da atitude nossa, diante de um momento difícil, a gente vai perceber que essa coisa de confiar está longe. A confiança passou longe. Porque não é o que se diz, eu repito, não é o que se diz. É como a gente dizer também: eu tenho muita fé. Todo mundo diz que tem muita fé, mas só vamos ver essa fé mesmo no momento que ela é exigida, no momento que a circunstância vai pedir. O que eu quero que cada um, Deus está tratando com a gente aqui, que a gente entenda o seguinte: Ele está dizendo que os que confiam no Senhor não se abalam. É um fato, é uma verdade. Quem confia de fato em Deus não vai se abalar, vai permanecer igual aos montes de Sião. Está dando para entender isso? Amém, irmãos?
Aí vem questões muito básicas a respeito de confiar. De confiar. Uma coisa básica, extrema é o seguinte: para que a gente confie, primeiro a gente precisa conhecer. Acho que a lógica leva a gente a pensar o seguinte: eu só confio em quem eu conheço. Não é assim? Você vai confiar em estranho? Quem confia em estranho aqui? Ninguém confia no estranho. A confiança ela vai se dar a partir do momento que eu conheço aquela pessoa. Quanto mais eu conheço aquela pessoa, eu vou saber se eu posso confiar nela ou não. É desse jeito. E não é diferente com Deus. A pessoa que realmente confia em Deus é porque ela procura conhecer esse Deus. E muitas vezes aquela pessoa que a atitude está mostrando que não confia, vai mostrar na verdade que essa pessoa, ela ainda não conhece Deus, pelo menos como ela imaginava. Porque quem conhece, confia. A palavra de Deus fala de um episódio bem interessante envolvendo os discípulos. São coisas fantásticas que acontecem com Jesus e os discípulos, irmãos. A caminhada de Jesus com os discípulos foi uma extrema aula de fé. Lembra do episódio da tempestade? Os discípulos no barco e tal. De repente veio uma tempestade, a água entrando, né, no barco e já ia afundando. E os caras tentando esvaziar, aquele desespero. Quem lembra da história vai ver que Jesus estava muito preocupado nessa hora. Era assim? Não. Jesus estava dormindo. Enquanto estava todo mundo desesperado, tentando ali resolver o problema da água entrando no barco, tempestade, vento e tudo, Jesus estava dormindo. Aí, eram os discípulos que estavam andando com Jesus. Acordam Jesus: Jesus, você não está ligando para a gente não? A gente vai morrer, rapaz. Ajuda nós aqui. Socorro aí. Gente, só imagina Jesus fazendo isso. Raça de incrédulo, até quando vocês vão meter comigo? Aí a palavra diz que Jesus, ele fala com o vento e fala com o mar, não é assim? Ele diz ao vento: se aquieta, diz ao mar: se acalma. A tempestade desaparece, o vento se acalma, o mar se acalma. Glória a Deus. Aí vem uma frase curiosa dos discípulos, os discípulos de Jesus: ei, quem é esse cara que até o vento e o mar obedecem a ele? Estavam com Jesus, andavam com Jesus, mas ainda não conheciam quem era Jesus. Você está entendendo que a confiança ela vai se dar através de um nível de conhecer primeiro para a gente confiar? E isso eu tenho que me perguntar: peraí, eu tenho procurado conhecer quem é esse Deus da minha vida? Quem é esse Deus? Olha o que o profeta Oséias fala no capítulo 6, versículo 3. Diz o seguinte: conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Mas o que é que ele diz ali? Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Eu preciso buscar conhecer Deus. Eu tenho que me esforçar em saber quem é esse Deus. Salmo 9, versículo 10, diz o seguinte: escute: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Só sabe disso quem conhece. Você conhece Deus? Para começar, ninguém vai conseguir conhecer Deus na sua plenitude, senão a gente ia tomar o lugar dele. Mas o que o próprio Deus fala na sua palavra é que nós precisamos buscar conhecê-lo a cada dia.
E o conhecer a Deus se dá da mesma forma que a gente vai conhecer alguém aqui que a gente conhece agora. Se dá através de relacionamento, de contato, de proximidade, de comunhão. Não dá para conhecer uma pessoa de longe. Tem que se aproximar. E uma das grandes formas que a gente tem de conhecer Deus está aqui, ó. A sua palavra. Deus se revela por meio da sua palavra. Deus se revela por meio aqui das Sagradas Escrituras. Deus se revela por meio do Espírito Santo, promessa do Senhor Jesus. E eu tenho que buscar isso. Não existe, é uma coisa surreal. Por exemplo, uma pessoa que diz que é cristão, mas de repente não tem um conhecimento mínimo da Bíblia. Eu não posso dizer que isso é coerente. Se eu me digo que sou um cristão, eu preciso conhecer a sua palavra. Eu preciso conhecer esse Deus. A falta do conhecimento de Deus vai comprometer a minha confiança nele. Rapaz, mas será que Deus pode fazer isso mesmo? Você sabia que tem gente que faz essa pergunta? É igual um pai que chega para Jesus e diz assim: mestre, se o senhor puder. Ele fez: se eu puder. Ô meu irmão, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Você está entendendo isso? O que vai aumentar a nossa confiança em Deus é o nosso nível de intimidade com Ele. Então, se tem uma coisa que eu tenho que ter sede na minha vida, é de conhecer esse Deus a cada dia. Olhe, quem busca a Deus vai encontrar Deus. Quanto mais a gente busca esse Deus para a nossa vida, eu preciso ter tempo para ler a Bíblia. Eu preciso ter tempo para estudar a Bíblia, para conhecer as Escrituras. Não dá para ficar... A ministração de um culto é maravilhosa. A pregação te abençoa? Mas isso é só uma pequena porcentagem. Quando o Senhor fala aqui, em Oséias, inclusive, que você vai ver ele falar uma frase que é muito conhecida, que é muito repetida: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. E não está falando de conhecimento secular, não, é o conhecimento de Deus. Não conhece a Deus, não confia. Se não confia, vai se abalar, vai se desestruturar. Então eu preciso conhecer. Onde é que eu conheço Deus? Na palavra. Eu preciso buscar essa palavra a cada dia sobre a minha vida. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois o Senhor jamais abandona quem te busca. Só sabe dessa verdade quem conhece. Então quem a gente conhece, quem a gente conhece e é bom, a gente quer estar junto. Quando a gente conhece uma pessoa boa, não quer estar perto. Tem uma pessoa que é extremamente maravilhosa. A melhor pessoa do universo é Jesus. E a gente tem que conhecer esse Jesus a cada dia, por meio da sua palavra. Eu tenho que ter tempo para a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho que saber quem é esse Deus na minha vida. Para confiar, eu tenho que conhecer. Se eu não conheço, eu não vou confiar. Não vou em quem eu não conheço. E Deus se apresenta, está aí o seu acesso. É a palavra. Aliás, Ele mesmo, a palavra diz que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Jesus Cristo, é a palavra viva. É conhecer esse Deus a cada dia. Amém? Aí vem aquela coisa: eu estou procurando conhecer quem é Deus. Então, se eu confio, se eu conheço Deus, eu vou confiar. E se eu confio, eu vou entregar a minha vida, tudo, na mão dele. Porque eu confio. A confiança se dá também por uma demonstração de entrega. De você se render a esse Deus. De você reconhecer que só Ele tem poder para cuidar de tudo na sua vida. Sabe qual é o problema da gente? Muitas vezes é que a gente quer resolver tudo, né? Mesmo tendo um certo conhecimento de Deus, mas às vezes falta aquele tiquinho assim. Eu costumo sempre usar a ilustração. Sabe como é mais ou menos se confiar em Deus? É você ter um carro bacanão. Pense num carro bonito. É o seu, novinho, né?
e você está dirigindo, aí quando você passa na rua, está lá Jesus, fazendo assim, pedindo uma caroninha para você. Aí você faz o quê? Você para, não vai deixar Jesus, né? Chama Jesus, entra aí Jesus. Só que Jesus, ele quer ir para o lado do motorista. Aí você não quer deixar, mas o carro é meu. Jesus, poxa, o carro é meu. Senta aí, vá, qualquer coisa você me fala. Aí bota Jesus no banco do passageiro e vai, ó. Confiar é dizer assim: Jesus, está aqui, ó. Esse carro não é meu não, é seu. Eu venho para cá. Dirige a minha vida aí agora. Para onde o Senhor me levar, para onde o Senhor me conduzir, vai ser difícil. Quem é motorista sabe do que eu estou falando. Quem tem carro aí sabe. Às vezes é meio gasturento quando você vê alguém dirigindo seu carro. Estou exagerando isso? É só comigo. Não é assim, né, Alex? Cara, vixe, rapaz, olha como ele passou a marcha. Eita, gastura. Rapaz, eita, passou no buraco que eu acho que o pneu ficou lá atrás agora. Não é assim? Aí às vezes acontece. A gente diz que entrega tudo para Jesus e fica: não, Senhor, não, aí tenta puxar. Isso não é confiar. Isso não é confiar. Deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes Jesus pode nos conduzir por caminhos mais difíceis. Vai ter estrada esburacada. O carro vai quebrar no meio do caminho. Vai ter problema, vai ter luta. Mas é Jesus que está guiando. É Jesus que está no comando. Confie. Porque a palavra de Deus diz que o caminho do Senhor é perfeito. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E é isso que a gente precisa fazer para não se abalar. É confiar. Salmo 37, versículo 5. Olha o que diz aí. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Entrega o caminho para o Senhor. Só entrega o seu caminho quem confia. Você sabe que Deus cuida de tudo, não sabe? Quem sabe que Deus cuida aqui de todas as coisas? Ele cuida. Se eu sei, eu confio. E para eu confiar, eu tenho que entregar. Se eu não estou entregando ainda, é porque eu não confio. Estou achando que, rapaz, e se já era. Ou confia, ou não confia. Agora, se eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, ele vai começar a agir. Ele vai agir na minha vida. Ele vai tratar comigo. E sabe, amados, a nossa confiança em Deus, ela é tão importante, não só para nos sustentar nas horas difíceis, para nos dar aquela firmeza, para ver a ação de Deus na nossa vida, mas essa confiança, ela vai ser um testemunho poderoso para quem está perto de nós. Especialmente em tempos como esse que a gente está vivendo, de tantas dúvidas, de tanto medo, de tantas coisas ruins acontecendo, de tantas pessoas abaladas emocionalmente, espiritualmente. Numa hora como essa, o povo de Deus, o povo que confia no Senhor, está sendo muito observado. Paulo diz, ele usa uma expressão que os cristãos, nós, você que está procurando caminhar com Jesus, quem caminha com Deus, é como uma carta. Uma carta que as pessoas vão ler, né? E dependendo da nossa vida, pode ser algo muito maravilhoso para a glória de Deus ou não. Eu quero dizer para você que você é uma carta de Deus. Que as pessoas estão fazendo a leitura da nossa vida. E que ao fazerem essa leitura, elas possam encontrar confiança em Deus. Porque essa confiança em Deus na nossa vida vai também alcançar elas. Tipo, peraí, rapaz, eu quero. Qual é o remédio que você está tomando? Remédio nenhum, meu irmão. É Cristo, eu confio em Deus. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3,
versículo 3. Ó, vocês demonstram que são uma carta de quem, irmãos? De Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Somos nós. Que todos possam, para a glória de Deus, ver essa confiança na nossa vida. Você está preocupado com alguma coisa? Ó, preocupação nunca vai faltar, aflição nunca vai faltar, problema nunca vai faltar. Por isso, é que diante dessas coisas que nunca vão faltar, sabe uma coisa que jamais pode faltar na nossa vida? É confiança em Deus. E se eu confio no Senhor, eu sou como um monte de Sião. Não se abala não. A gente pode até tomar umas pancadas, pode até, sabe, tomar uma bordoada, sempre vem. Mas a gente não cai não, porque quem nos sustenta é o Senhor. Porque a nossa confiança está no Senhor. E se a sua confiança está abalada, então avalie como é que anda o seu nível de conhecimento de Deus. Então sabe o que é que a gente precisa? É conhecer Deus, saber quem é esse Deus. Não é um Deus de religião, não é um Deus de uma coisa só de culto, de igreja, mas um Deus que deseja que a gente tenha relacionamento com Ele, que a gente tenha uma intimidade com Ele, contato com Ele. Quanto mais conhecimento eu tenho desse Deus, mais paz eu vou ter, porque eu sei que diante de mim está um Deus que cuida de todas as coisas, um Deus que é todo poderoso, e um Deus que, embora de repente você nem tenha consciência disso, mas se você chegou até aqui, foi porque Ele cuidou de você. Se você está aqui hoje é que dia 21 de janeiro de 2021, você chegou nessa data, foi Deus que cuidou de você. É um Deus que cuida de tudo, que trata em todas as coisas, e nós precisamos jamais perder essa confiança nesse Deus, porque é essa confiança que vai fazer a diferença. E repito, não é confiar de falar, é confiar de demonstrar. Do pessoal ficar meio doido. Como é que fulano está passando por tanta coisa e nem parece, está sorrindo, não deixa de ir para a igreja, e o que é isso? Não, é porque fulano, ele confia no Senhor. É porque a gente confia no Senhor, não é na gente não. Ó, escute, Deus vai te conceder muitas vitórias, Deus vai te colocar em lugares muito altos, creia nisso, você vai crescer, ó, mas nunca perca a sua confiança em Deus. Nunca tire o seu foco do Senhor. A palavra dele vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em exércitos. Nós faremos menção ao nome do Senhor. A nossa força, ela não está no nosso braço, a nossa força está em Deus. Golias parrando para cima de Davi, dizendo que ia arrebentar, ele ia dar de comer para cachorro. Ele diz: você vem para mim com espada e lança, pois eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou confiando em mim, não estou confiando nas pedras, estou confiando no Senhor que vai me guiar. A minha confiança está em Deus. E muitas vezes, amados, coisas na nossa vida, às vezes dão para trás, é porque a gente só está falando, mas não está vivendo. A coisa mais fácil do mundo é a gente dizer que tem fé e que confia. Mas isso não significa nada. A confiança, a fé, são virtudes que precisam ser demonstradas. A palavra do Senhor fala aqui, um homem que, um centurião, lembra dessa história? Uma autoridade romana, comandante de 100 homens, ele tinha um funcionário que ele gostava muito e estava doente. Foi pedir ajuda para Jesus. Jesus, eu tenho um empregado lá que está muito doente e eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa aí. Ele disse: eu vou lá agora. Onde é a sua casa? Não, Senhor, não precisa ir lá em casa não, porque eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa não. Mas como eu sou uma pessoa militar, eu entendo o princípio de autoridade. Eu sei que se o Senhor disser daqui mesmo que ele vai ficar bom, eu sei que ele vai ficar.
A palavra diz que Jesus ficou maravilhado com esse cara. Chamou os discípulos: espera aí tudo, ó. Nunca em toda Israel eu vi tamanha fé. Nunca. Só para deixar registrado. Nunca em todo Israel eu vi tamanha fé. Detalhe, o caba não era crente não. Era oficial romano. Mas ele tinha uma fé, uma confiança de que Jesus poderia fazer algo. E sabia tanto do poder de Jesus que disse: o senhor não precisa nem ir lá. Se o senhor falar aqui, eu acredito que o menino vai ficar bom. Ele diz: meu irmão, pode ir que o seu servo já está bom. E assim aconteceu. Quando ele chegou em casa, o rapaz estava curado. Fruto de confiança. Uma vez um pai desesperado foi pedir ajuda para Jesus. Jário, a filha estava doente, se prostra nos pés de Jesus: mestre, vá na minha casa, minha filha está muito doente. Ele: bora, vamos agora, chegue, vamos lá. No meio do caminho, chega lá um dos secretários deles: ei, não precisa incomodar mais o mestre não, sua filha morreu. Tá pega, e agora? Jesus está falando isso comigo e com você. Diga para o seu irmão: ei, tenha calma. Apenas creia. Apenas creia. Sua filha não está morta não. Jairo confiou? Jairo confiou? Confiou. Chega lá, na casa de Jairo, aquela cena, gente chorando, desespero. A menina tinha morrido, aos olhos de todos. Manda todo mundo se embora. Venha só o pai e a mãe. Entra aqui você, Pedro, comigo. Bora aqui comigo. Não chore. Sua filha não está morta. Ela está só dormindo. Menina, se levante e ande. A menina se levanta. Jairo confiou em Jesus. O milagre aconteceu. E os que confiam no Senhor, eles inclusive têm fé suficiente para não se abaterem até quando a coisa dá errado. Até quando a coisa está errada. A palavra de Deus fala de uma mulher sunamita que recebeu uma bênção. Ela não podia ter filhos e o profeta Eliseu orou a Deus. A mulher teve um filho, né, missionário? Teve um filho. A Bíblia diz que esse menino com 10 anos dá uma dor de cabeça, ai minha cabeça, o menino morre. Ele morreu. E agora? Não. Aquele que me deu, esse menino que eu nem pedi, ele que vai resolver. Manda ajeitar o jumentinho aí que eu vou ali. O marido: vai para onde? Vou ali, lá na casa do profeta. Oxe, mas nem dia de lá. Tá tudo bem, tá tudo beleza. Tá tudo maravilha. O menino estava morto, tá tudo bem. Fica aí. Acho que ele está assistindo televisão, sei lá. Né? Geralmente o homem é assim, né? A mulher trabalha. Não daqui da Coroadinho, daqui é tudo trabalhador também. Vamos lá. E nessa aí ela vai lá. E quando chega lá, só o menino que eu não pedi, ele morreu. Vá lá resolver, por favor. Ah, vou mandar meu secretário. Não, secretário não, é você. Eu vim falar com você, é você. Com todo respeito, mas é você. Eliseu vai lá, ora sobre o menino e o menino ressuscita. Em nenhum momento dessas histórias você vê essas pessoas se deixarem dominar por desespero. A gente vê? Não. Por quê? Confiança. Quem confia, o mundo pode estar desabando, mas está. Quem confia está ali. Agora escute. Confia no Senhor. Às vezes a gente se arrebenta porque está confiando no homem, está confiando no dinheiro, está confiando nas coisas, e tudo isso falha, e aí a gente falha e se arrebenta junto. Mas quem confia no Senhor, estufa o peito e disse: é Deus que me sustenta. O Senhor é a força da minha vida. E eu quero dizer para a gente encerrar:
É a nossa confiança no Senhor que vai nos sustentar em todas as situações da nossa vida. Em tudo que acontece. Se a nossa confiança está no Senhor,